Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Mecânica do Universo e o Universo da Mecânica. Então tá aí a nossa atividade de hoje. Quem tiver perguntas pode ir abrindo o microfone e fazendo a pergunta ou colocando ali no chat. Como nem sempre eu vejo o chat, daí a Cecília ou o Rafael me chamam a atenção para encontrar o chat, mas já abri o chat aqui do lado, pronto. Lembrando, vão colocando os nomes ali no chat, que daí ele fica gravado para a nossa lista de presença. Hoje a gente vai falar de força e energia escura. Então vamos começando. Antes, a gente vai precisar falar de algumas outras coisinhas. A gente precisa falar sobre um tal de redshift. O que é isso? A gente vai pegar um exemplo um pouco mais perto do nosso dia a dia. O efeito Doppler do som. O que é o efeito Doppler do som? O exemplo tradicional é uma sirene. Um carro com uma sirene, carro de polícia, bombeiro, ambulância, que está andando numa velocidade considerável e daí, quando ele está vindo na nossa direção, a gente vai escutar um som e quando ele passa e começa a se afastar da gente, a gente escuta outro som. O que está acontecendo? Quando ele está vindo na nossa direção, o som, o comprimento de onda do som vai parecendo menor para a gente. E quando ele vai se afastando, vai parecendo maior para a gente. Então a gente escuta aquela diferença no som da ambulância, do carro de polícia ou do bombeiro. E a luz? A luz, a gente vai descrever ela como uma onda eletromagnética. Tá? Nesse momento, a gente vai descrever a luz como uma onda que é composta pelos campos elétrico e magnético. E daí o que acontece? Quando esse comprimento de onda é menor, a gente tem a luz lá para o lado do violeta. Quando a gente tem um comprimento de onda maior, a gente tem a luz para o lado do vermelho. A gente ainda tem muita luz além do espectro visível. Tá? A gente tem, por exemplo, lá raios gama, raios X, ultravioleta, e do outro lado, infravermelho e ondas de rádio. Então, tudo isso é luz, é a mesma onda eletromagnética. Só que ela tem comprimentos maiores e comprimentos de onda menor. O que vai significar isso? Né? A forma como a luz vai interagir ou a gente vai perceber ela vai depender desse comprimento de onda. E o que o efeito Doppler tem a ver com esse tal de redshift? Tá? Redshift é o desvio para o vermelho. Então, quando a gente está na Terra e a gente está observando uma galáxia distante, se essa galáxia está parada com relação à Terra, ou com relação à própria Via Láctea, a gente vai enxergar a luz que vem dela de uma determinada forma. Se essa galáxia está se afastando da gente, a gente vai ver toda a luz dessa galáxia desviada para o vermelho. Se essa galáxia está se aproximando da gente, a gente vai ter um blue shift. A gente vai ter a luz dessa galáxia toda desviada para o azul. Mas como é que a gente vai conseguir identificar isso daí? Bom, opa, não era esse, mas passou, então vamos lá. O que aconteceu? Quando o telescópio Hubble fotografou uma região do nosso universo, uma região que aparentemente não tinha nada, ele fotografou milhares de galáxias. Tá? Ele fez duas fotografias que foram famosas, que era a imagem de campo profundo e a imagem de campo ultra profundo. Como que é essa foto? Né? Se está tirando uma foto no escuro, essa fotografia vai ficar com muito tempo de exposição da fotografia, para conseguir captar aquelas imagens que estão lá no escuro. Então, milhares de galáxias se revelaram nessa foto. E quando milhares de galáxias se revelaram nessa foto, como a gente pode ver ali em detalhes, tinha muitas galáxias que estavam avermelhadas. Então, se elas estão avermelhadas, significa que elas estão se afastando de nós. É isso que está significando a gente ter ali essa imagem do Hubble. Mas o que mais que a gente vai conseguir identificar aqui? A gente vai ver no espectro
de estrelas, de galáxias, de diferentes objetos, a gente vai ver algumas linhas especiais. Tá? Essas linhas vão ser os nossos marcadores se ela está indo, né, para o azul ou para o vermelho. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter uma medida na Terra, né, a gente vai medir alguns elementos químicos na Terra, e daí a gente sabe que eles estão parados com relação a gente, e vai medir a luz que vem de uma galáxia. E daí a gente vai comparar essas linhas, porque essas linhas elas vão estar sempre separadas pela mesma distância, só que elas vão desviar todas elas para o vermelho. E a gente vai conseguir fazer essa medida, né, se ela está indo para o vermelho, para o azul, ou se está paradinha. Então, ela está cada vez, né, nesse exemplo aqui, a gente tem uma galáxia que está se afastando da gente, e daí todas essas linhas se desviaram lá para o vermelho. Quando a gente faz a diferença entre o comprimento de onda observado e emitido, a gente tem uma coisa que é chamada de redshift. Essa é uma medida, que a gente já vai ver por quê, ela vai medir também uma distância que o objeto está da gente quando a gente está falando em cosmologia. Da onde vêm essas linhas? Quando a gente está falando de átomos, os átomos são organizados como o seu núcleo e os elétrons em diferentes níveis de energia. Conforme esses elétrons transitam entre os níveis de energia, eles vão emitir ou capturar fótons, energia na forma de luz. E daí cada átomo vai ter um conjunto de linhas que é único para ele. O hidrogênio vai ter um conjunto de linhas que é único para ele, o hélio vai ter um conjunto de linhas que é único para ele, o ferro, o nitrogênio, o carbono, cada um vai ter um conjunto de linhas único. Não quer dizer que algumas dessas linhas não se repitam, algumas dessas linhas vão se repetir, mas o conjunto de linhas é único. É como se fosse a digital de um átomo. Então, a gente vai observar lá na galáxia esse conjunto de linhas. Vai ser a forma da gente identificar se esse conjunto de linhas, aqui a gente tem um exemplo só com uma linha, né, para não ficar muita coisa na figura também, né, a gente vê esse conjunto de linhas se ele está indo mais para o vermelho ou mais para o azul. E quando a gente mede e vê que a maioria das galáxias está com esse desvio para o vermelho, e quando eu falo a maioria, é a maioria mesmo, tá? É praticamente todas. Então, com esse desvio para o vermelho, a gente começa a pensar, ó, tem alguma coisa acontecendo aqui, está todo mundo se afastando de nós. Quando não o telescópio, mas o astrônomo Edwin Hubble estava estudando as galáxias, a morfologia das galáxias, como elas são elípticas, espirais e por aí vai, ele foi mapeando as galáxias. E o que ele viu foi essa reta que a gente tem aqui. A velocidade com que as galáxias estão se afastando da gente e a distância que elas estão da gente. E achou uma relação, né? Uma relação linear. Quanto mais distante uma galáxia está de nós, maior a velocidade com que ela está se afastando. E daí começa a surgir o que está nos intrigando até hoje. Se uma galáxia, quanto mais distante, está se afastando mais rapidamente de nós, significa que tem uma força empurrando ela para lá. E daí vai começar a surgir um mistério, porque a força que domina o universo é a força gravitacional. E a força gravitacional vai atrair as coisas para lá, né? Tudo numa direção. Aí eu me esqueci que eu tinha planejado umas perguntas para vocês aqui. E daí eu já respondi as duas perguntas, então nem vou fazer as perguntas hoje. Mas tudo bem, vamos seguindo aqui. Quais são as forças que a gente encontra na natureza? A força nuclear forte, que é a força que mantém prótons e nêutrons unidos no núcleo de um átomo. A força eletromagnética, que é a força, por exemplo, agora nesses invernos aqui no sul mais seco, né? Às vezes a gente toma choque em alguma coisa, é força eletromagnética.
né? Vai abrir uma porta e leva um choque, né? É a corrente elétrica que está passando pelos circuitos, força eletromagnética. É a força que prende o elétron no núcleo do átomo. A força nuclear fraca é a responsável pela transmutação dos elementos. Ela que vai ser responsável pelo decaimento radioativo, por exemplo. E a força gravitacional? Eu acho que eu acabei deixando muito pequeno ali para quem está olhando em tela de telefone, mas a força gravitacional ela é muitíssimo, mas muitíssimo mais fraca do que qualquer outra dessas forças. Mas o que acontece é que essas forças nucleares, forte e fraca, elas têm um alcance muito curto, ali na escala do átomo, na escala do núcleo do átomo, na verdade. A força eletromagnética ela é mais forte que a força gravitacional. Mas o que acontece? Se esses dois corpos que estiverem interagindo tiverem cargas neutras, ela não vai ter nenhuma força interagindo ali. Então, mesmo que a força gravitacional seja a mais fraca de todas as forças que a gente conhece, é ela que governa o movimento do universo. Porque é ela que vai permitir a interação da Terra com a Lua, da Terra com o Sol, da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda ou qualquer outro lugar do universo. Ela tem um alcance infinito, vai ficar cada vez mais fraca com a distância, mas tem um alcance infinito. E como que essas forças influenciam na estrutura do universo? A gente conhece as leis de Newton. Lei da inércia, um corpo vai continuar parado, ou, a menos que haja uma força atuando sobre ele, ou ele vai seguir seu movimento com velocidade constante, a não ser que uma força atue sobre ele. A gente conhece força igual a massa vezes aceleração, e a lei da ação e reação. Quando um corpo A empurra o B empurra de volta o A. Então, vamos começar a pensar, se a força gravitacional está atraindo os objetos, então a gente deveria ter uma aceleração no sentido da atração dos objetos. E aquilo que o Hubble encontrou era uma força expulsando os objetos, todos se afastando um do outro. Mas daí vem a dúvida. Se está tudo se afastando uma coisa da outra, significa que a gente está no centro do universo? Não, não foi essa a conclusão que a gente chegou. Isso daí ia ser, desculpa a palavra, estúpido demais, né? Nós já erramos achando que a Terra era o centro do universo, não precisamos voltar nesse erro. Então, a gente concluiu que o universo devia ter alguma força expulsando as coisas, fazendo as coisas se separarem. Quando a gente pensa na força gravitacional, então, ela vai ser maior, quanto maior for a massa dos corpos que estão interagindo, e quanto menor for a distância entre esses corpos. Se ela tiver corpos muito massivos, ela vai ser muito grande, então Via Láctea e Andrômeda vão interagir gravitacionalmente porque tem massas muito grandes, mesmo estando muito distante uma da outra. Terra e Lua têm massas bem menores do que as galáxias, mas estão muito mais próximas, então essa interação também vai ter uma força considerável. É interessante que a força gravitacional e a força eletromagnética têm a mesma cara. A força gravitacional lá do Newton tem a mesma cara que a atração de duas cargas elétricas. Mas o que acontece é que quando a gente está falando de duas cargas elétricas, dois corpos, a gente pode ter os corpos com carga nula. Então a Terra, no geral, quando a gente soma todas as cargas da Terra, ela vai ter uma carga aproximadamente nula, assim como a Lua. Então a força eletromagnética entre a Terra e a Lua vai ser basicamente zero. Então vamos voltar à questão da energia escura e o que isso tudo tem a ver com cosmologia, com forças. A gente tem duas galáxias aqui. Essas duas galáxias têm que estar interagindo pela força gravitacional. E a força gravitacional aponta nesse sentido, no sentido de fazer uma galáxia ir na direção da outra. O que a gente observa é que a força resultante está em oposição. As duas galáxias estão se afastando uma da outra, e não só isso. Se afastar não seria um problema, desde que elas estivessem freando. Mas elas estão se afastando uma da outra e estão se afastando com velocidades cada vez maiores. É isso que significa aquela reta que o Hubble encontrou. Então, o que vai
a gente pode concluir disso daqui? O universo, a conclusão que a gente chegou é que o universo tem aí cerca de 70% composto de uma coisa que a gente vai chamar de energia escura. E vai ter 26% da tal matéria escura. E só 5% do universo vai ser composto pela matéria que forma o meu computador, o meu corpo, a minha lâmpada e até o chimarrão que está aqui do meu lado. Tá? Então, 95% do universo a gente não sabe o que é. Como que a gente chega nesses números? Então, agora a gente vai fazer algumas continhas para dar um exemplo básico de como a gente chega nesses números. Vamos pegar dois corpos aqui. Força gravitacional fazendo com que eles se atraiam. E uma força bem maior fazendo com que eles se afastem um do outro. Tem uma aceleração no sentido de se afastarem. A gente vai somar essas duas forças. Quando eu pegar a soma dessas duas forças, como uma está no sentido contrário da outra, uma vai ter um sinal positivo e a outra vai ter um sinal negativo. Ao somar as duas, vai me aparecer uma terceira aqui, que é a força resultante. Essa verde, então, vai ser a força resultante da soma dessas outras duas forças, que são a força gravitacional e a força da energia escura. Ela leva esse nome porque é escura, porque a gente não vê, ela não emite luz, a gente não vê, e por isso que a gente ainda não sabe o que é a energia escura. Um exemplo muito doido. Vamos supor que vocês estão aqui na Terra, vão pegar uma bola na mão e vão largar essa bola. O que vocês esperam que aconteça? Que essa bola caia em direção ao chão. Aí vocês pegam a bola e ela zupt, sobe. Não é um balão, tá? É uma bola e ela simplesmente sobe com uma aceleração apontando para cima, ou seja, ela vai ter uma velocidade cada vez maior, cada vez maior e cada vez maior. Então, ela subiu com uma determinada aceleração, que eu pude medir. Vamos supor que eu tenha medido aí 20 metros por segundo ao quadrado, a aceleração com a qual a bola subiu. Eu sei que a força gravitacional aponta para baixo e eu tenho uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Logo, se eu pegar essa resultante, que é a de 20 metros por segundo ao quadrado, ela deve ser igual à aceleração promovida pela energia escura menos a aceleração da gravidade. E aí eu vou chegar que a aceleração da energia escura, promovida pela energia escura, é a aceleração resultante mais a aceleração da gravidade da Terra, ou seja, 29,8 metros por segundo ao quadrado. Se eu usei uma massa de 1 kg, eu posso dizer que a força da gravidade na Terra era 1 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, ao invés de eu botar essa massa de 1 kg, eu simplesmente uso a mesma aceleração, mas que deu o resultado de 29,8. Então, a gente vai ter uma energia escura que vai estar aí 3 vezes o valor da matéria normal nesse nosso exemplo muito doido. Então, é assim que a gente vai calcular, vamos voltar aqui, assim que a gente vai calcular quanto de energia escura tem no universo. A gente pega as galáxias, a gente vê como elas estão se afastando, o quanto elas estão se afastando, a aceleração delas nesse momento de se afastar. Quanto mais distante, mais rápido elas estão se afastando, então a gente vai ter aí uma aceleração, e através dessa aceleração, a gente faz uma conta muito parecida com essa conta que a gente fez agora aqui, para calcular a quantidade de energia escura. E aí a gente chega à conclusão que a energia escura é cerca de 70% do nosso universo. No nosso exemplo aqui, né, que a gente fez, deu aproximadamente 75% do nosso universo. Mas aí tem uma discussão para a gente
fazer aqui. O efeito Doppler ou dilatação do espaço-tempo? Quando a gente fala, né, faz essa questão de efeito Doppler, de estar uma galáxia se afastando da outra, é porque a gente pode calcular esse desvio para o vermelho da mesma forma que a gente calcula o efeito Doppler normal da luz, que é quase a mesma coisa que o efeito Doppler do som. Não é, mas é quase a mesma coisa. A luz tem algumas características especiais que vão diferenciar do som, mas basicamente é a mesma. Mas, será que o que está acontecendo é efeito Doppler? As galáxias estão se afastando da gente e a gente está tendo essa medida? O que a gente chega à conclusão é que não. É que as equações que a gente pode usar são as mesmas. Mas o que está acontecendo é que a própria estrutura do espaço está aumentando. E ao aumentar, ela faz com que as galáxias estejam mais distantes da gente. E ao aumentar, elas estiquem esse comprimento de onda da luz que está vindo na nossa direção. Então, seria a estrutura do espaço-tempo aumentando que a gente veria como resultado o efeito Doppler da luz. Por hoje, as informações foram pesadas, era isso que a gente tinha, porque na próxima vocês viram que ainda tem uma parte do conteúdo que a gente não sabe, uma parte do conteúdo do universo que a gente não sabe, que não é energia escura, é a matéria escura. Certo? Então agora eu gostaria de ter muitas perguntas vindas de vocês. Será que eu consigo? Levantem as mãos ou abram o microfone para fazer suas perguntas. Ou bota lá no chat. Quem quiser abrir a câmera aí, pode abrir. Fique à vontade. Não estou ouvindo, Vitor. Ai, ai, ai. Não está mais com o microfonezinho ali, Vitor. Deixa eu ver se eu stop share aqui para ver se melhora. Aí, não? Não tô... Alguém mais fala alguma coisa para eu ver se sou eu que estou com problemas ou se é o Vitor? Ixi, sou eu que estou com problema. Manda lá no chat a pergunta, então. Já aconteceu isso outro dia. Como nós podemos usar matéria escura ou energia escura como combustível para o foguete? Pô, pegou pesado, hein, Vitor? Pegou pesado. Na verdade, a gente ainda nem sabe o que é. Né? Então, por enquanto, não tem como usar como combustível. Né? E a escala de dilatação do universo, para a gente fazer uma viagem daqui até a Lua, Marte, alguma coisa assim, não vai nos tirar do lugar, porque a gente vai estar na mesma posição do universo. Deixa eu tentar aqui fazer um exemplo. Vocês sabem que eu gosto de rabiscar no quadro branco, né? Saudade de estar em aula com vocês, a gente quer um quadro branco para rabiscar. Então, o que acontece? Se a gente tem uma estrutura do universo, claro que eu vou desenhar em duas dimensõezinhas aqui, né? Que está aqui. Aí eu tenho dois planetinhas. Tem um planetinha que está nessa posição, um planetinha que está nessa outra posição aqui. Quando o universo se expandir, o que vai acontecer? Essa linha vai um pouco mais para cá, essa linha, vamos deixar essa linha no mesmo lugar só para facilitar, essa outra vem um pouco mais para cá, essa outra vai vir bastante mais para cá. Vamos deixar essa linha aqui no mesmo lugar, no lugar que estão os dois planetas, essa outra linha vem mais para cá, e essa outra linha mais para cá. Então, tudo se afastou. O que vai acontecer com esses planetas? Eles vão continuar
no mesmo vértice que eles estavam antes. Então, esse planeta daqui vem para esse vértice e esse outro planeta vem para esse vértice. Então, a posição deles, se a gente pensar em uma rede, eles vão estar no mesmo nó da rede. Só que a rede que vai ter crescido. Então, não vou ter como usar a energia escura para poder a dilatação do universo para poder transitar por aí. O universo inteiro está dilatando. Pergunta do Vitor, né? Se os planetas também dilatam com o universo. O universo inteiro está dilatando. Tudo está dilatando. Eu usei exemplo de planetas aqui porque seria algo razoável para a gente viajar pelo universo. Né? Viajar para outra galáxia ainda é um sonho muito distante. Mas tudo está dilatando. Mas é claro que a separação entre as coisas está muito pequena. Mas o que acontece com os planetas dentro do sistema solar e dentro da galáxia? A força gravitacional aqui, como eles estão muito próximos, ela vai ser maior do que a energia escura. Um bom exemplo disso, né, para a gente sair do sistema solar, então, né, a gente não vai ter, na verdade vai ser um pouco diferente disso que eu falei aqui, tem razão. Um bom exemplo que a gente tem disso é da colisão de Andrômeda com a Via Láctea. Como Andrômeda está muito perto da Via Láctea, a força gravitacional de Andrômeda com a Via Láctea é maior do que a da energia escura. Então, Andrômeda é uma galáxia que não está se afastando de nós, ela está se aproximando de nós. Só que ela deveria estar se aproximando com uma velocidade, uma aceleração ainda maior. Como tem energia escura, é uma aceleração um pouco menor. Então, tem razão aqui, os planetas, por estarem ligados gravitacionalmente com uma força bem maior do que a da energia escura, a gente não vai perceber esse movimento aqui de vértices dentro do sistema solar que eu falei. Boa pergunta. É bom quando abre a câmera que a gente vê que está ali digitando, né? Se não aparecer aqui é porque está no WhatsApp ali com a namorada, alguma coisa assim. Vamos lá, manda pergunta aí, pessoal. Essa dilatação tem a ver com a expansão inicial do Big Bang. Tá? Aí, o que acontece? Quando a gente pegou e fala de Big Bang, quando a gente está falando do Big Bang, a gente não está falando da matéria em si, a gente está falando da estrutura do universo. Então, o universo, essa estrutura, essa rede que eu desenhei para vocês, na verdade, ela estava toda ela lá naquele pontinho. Não era a matéria que explodiu, era a própria estrutura do espaço-tempo. E daí ela foi se expandindo. Então, ela tem a ver, sim, com a energia escura, mas é na própria criação. E daí, depois que essa estrutura está sendo criada, que vão surgir os elementos ali do nosso universo. Se tem alguma ideia do que é composta essa matéria escura. Hoje é energia escura, tá? Não confundo, tem energia escura e matéria escura. A energia escura vai ser essa responsável por fazer as galáxias se afastarem com uma aceleração que faz com que a velocidade, quanto mais distante, maior a velocidade. A matéria escura a gente vai ver nosso próximo encontro, que vai ter ali uma outra dinâmica envolvendo as galáxias também. Existem possibilidades, tá? Existem algumas possibilidades, alguns modelos, algumas teorias, mas a gente ainda não sabe o que é. Né? A questão é, tem possibilidades, mas ainda não. No próximo encontro a gente vai falar das possibilidades de o que a gente tem de desconhecido no universo que podem ser os responsáveis. Mais alguma? Será que é porque eu estou gravando? Eu vou parar de gravar aqui para ver se vai